Eu estava polindo os últimos detalhes da mesa de Natal quando David chegou. Depois de 3 dias preparando tudo, a casa decorada com as luzes que ele sempre adorou quando criança, o peru que demorei 6 horas para ficar perfeito, os presentes cuidadosamente embrulhados embaixo da árvore. Eu finalmente senti que talvez este ano fosse diferente. Talvez este ano, meu filho de 42 anos finalmente me visse como mais do que apenas a mulher que paga suas contas. Oi, mãe, ele murmurou, mal olhando para mim enquanto Jéssica, minha nora, entrava atrás dele como se estivesse visitando uma casa que não queria estar. David, querido! Sequei as mãos no avental e me aproximei para abraçá-lo. O abraço durou exatamente 2 segundos. Eu contei, porque ultimamente tenho contado essas coisas. Jéssica, você está linda. Este vestido é novo? Jéssica deu de ombros. É da temporada passada, mas serve. Ela nem sequer tirou o casaco, como se já estivesse planejando a saída. Durante toda a preparação do jantar, eu tentava puxar conversa. Perguntei sobre o trabalho de David, sobre os planos de Jéssica, sobre qualquer coisa que pudesse criar uma conexão. As respostas vinham curtas, impacientes. David ficava no celular a maior parte do tempo. Jéssica reclamava que a casa estava muito quente, depois muito fria. Quando finalmente nos sentamos para jantar, eu tinha a esperança de que a tradição familiar pudesse nos unir. Lembro-me de olhar para meu filho, seu rosto que eu conhecia de cor, onde eu costumava beijar machucados quando ele era pequeno, e pensar que talvez pudéssemos ter uma noite agradável. A comida está deliciosa, mãe, David disse, e por um momento meu coração se aqueceu. Então ele continuou. Embora o peru esteja um pouco seco. Jéssica riu. David, seja gentil. Sua mãe se esforça tanto. O tom dela não era de defesa. Era de deboche disfarçado de preocupação. É só que às vezes pessoas mais velhas perdem um pouco o toque na cozinha. Engoli o comentário junto com um pedaço do peru que eu achava que estava no ponto. Eu fiz do jeito que vocês sempre gostaram. Ah, mãe. David suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. As pessoas mudam, os gostos evoluem. Talvez seja a hora de aceitar que você está ficando velha. Cada palavra era como um pequeno corte. Eu tinha 67 anos, mas me sentia forte, capaz. Cuidava da casa sozinha, pagava todas as minhas contas, ainda dirigia. Onde estava a mulher velha de quem eles falavam? A conversa continuou nesse tom durante todo o jantar. Jéssica mencionou como era triste ver pessoas idosas tentando se manter relevantes. David riu de uma história sobre uma vizinha mais velha que eles achavam patética por tentar se manter ativa. Pelo menos nossa vizinha não fica ligando toda semana, Jéssica disse, me lançando um olhar significativo. Algumas mães não sabem quando dar espaço para os filhos viverem. Eu ligava para David talvez uma vez por semana, às vezes menos, mas do jeito que ela falou, parecia que eu era uma stalker. Depois do jantar, enquanto eu servia a sobremesa que havia feito especialmente, torta de maçã com canela, a favorita de David desde pequeno, a conversa tomou um rumo ainda mais cruel. Você sabe, mãe, David disse, recostando na cadeira como se estivesse prestes a fazer um pronunciamento importante. Jéssica e eu estávamos conversando sobre o futuro. Que tipo de futuro? Perguntei, tentando manter o tom leve. Bem, você não está ficando mais nova, Jéssica disse, cortando um pedaço minúsculo da torta como se fosse veneno. E esta casa é muito grande para você. Você já pensou em simplificar? Simplificar. Como se minha vida fosse uma equação matemática complicada demais para eu entender. Eu gosto da minha casa, respondi calmamente. Seu pai e eu construímos muitas memórias aqui. David cresceu aqui. Exatamente, David disse. E havia algo no tom dele que me fez gelar. Memórias. Passado. Talvez seja a hora de parar de viver no passado e enfrentar a realidade. Que realidade? Ele trocou um olhar com Jéssica, como se estivessem comunicando algo que eu não deveria entender. A realidade é que você está sozinha, mãe. Papai morreu há 5 anos. Você não tem nenhum propósito real aqui. As palavras me atingiram como um tapa. Nenhum propósito? Eu era a mãe dele. Isso não contava como propósito? Eu tenho meu jardim, disse fracamente. Minhas amigas da igreja, meus livros. Jéssica soltou uma risadinha.
Margaret, querida, vamos ser realistas. Você fica nesta casa enorme, gastando uma fortuna para mantê-la? E para quê? Para poder fingir que ainda tem uma vida familiar normal? Nós só queremos o melhor para você, David acrescentou. Mas sua voz soava ensaiada. Um lugar menor, mais apropriado para sua idade. Talvez uma daquelas comunidades para idosos. Você faria amizades com pessoas da sua faixa etária. Pessoas da minha faixa etária. Como se eu fosse um produto com prazo de validade vencido que precisava ser segregado dos itens frescos. E se eu não quiser me mudar? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pude ouvir o relógio da sala batendo. David limpou a garganta. Mãe, você precisa ser prática. Esta casa está se deteriorando. Você mal consegue cuidar do jardim direito. O telhado precisa de reparo. O encanamento está velho. Quanto tempo mais você acha que consegue manter tudo isso? Cada crítica era como uma facada. Meu jardim estava impecável. Eu mesma cuidava de cada rosa, cada canteiro. O telhado tinha sido reparado no ano passado. O encanamento funcionava perfeitamente. Além disso, Jéssica acrescentou, sua voz pegando um tom que ela provavelmente pensava ser gentil. Você não está sendo justa conosco. Como assim? Bem, um dia vamos ter que lidar com tudo isso. A casa, seus pertences, suas, finanças. Ela disse a palavra como se fosse algo sujo. Não seria mais fácil para todos se você organizasse as coisas agora, enquanto ainda pode? Eu olhei para meu filho, procurando por algum sinal do menino que eu criei, do jovem que eu ajudei através da faculdade, do homem cuja casa eu ainda ajudava a pagar. Mas tudo que vi foi um estranho com os olhos dele. David, eu disse suavemente, você realmente acha que eu sou um fardo? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para Jéssica, depois de volta para mim. Não é que você seja um fardo, mãe. É só que, bem, você está ficando velha e sozinha. E às vezes fica difícil ter que se preocupar com você quando estamos tentando viver nossas próprias vidas. Quando você se preocupa comigo? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. David piscou, claramente não esperando por ela. Eu me preocupo, ele disse defensivamente. Claro que me preocupo. Mas não posso ficar checando você toda hora. Tenho minha própria família para cuidar. Sua própria família. Como se eu não fosse parte dela. Jéssica se inclinou para a frente, com aquela expressão que ela usava quando achava que estava sendo especialmente perspicaz. Margaret, o que David está tentando dizer é que você precisa aceitar sua idade. Parar de tentar ser algo que você não é mais. E o que eu não sou mais. Relevante, ela disse, tão casualmente como se estivesse comentando sobre o tempo. Você não é mais relevante para nossas vidas. Você é um vestígio. Uma lembrança do passado que Dave carrega por obrigação. As palavras me atingiram como um punho no estômago. Eu olhei para David, esperando que ele a contradissesse, que dissesse que ela estava errada. Em vez disso, ele apenas baixou os olhos para o prato. Sabe de uma coisa, mãe? David disse finalmente, sua voz fria e calculista. Já que estamos sendo honestos aqui, deixe-me ser completamente franco. Francamente, o maior presente de Natal seria se você acabou de morrer. Pelo menos assim poderíamos finalmente viver nossas vidas sem ter que fingir que nos importamos. O mundo parou. Eu senti como se toda a vida tivesse sido sugada dos meus pulmões. Meu próprio filho, o bebê que eu amamentei, a criança que eu consolei durante pesadelos, o adolescente que eu apoiei através de cada fracasso e decepção, estava sentado na minha mesa, comendo a comida que eu preparei com amor, me dizendo que minha morte seria um presente. Jéssica não pareceu nem um pouco chocada. Na verdade, ela assentiu, como se ele tivesse expressado algo que ela vinha pensando há tempo. Pelo menos você foi honesto, ela disse, tocando a mão dele em aprovação. É melhor do que continuar fingindo. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mover. Senti como se estivesse tendo um ataque do coração, mas era só meu coração se partindo em pedaços tão pequenos que nunca poderiam ser colados de volta. Eles continuaram comendo a sobremesa como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de destruir completamente a mulher que os amou incondicionalmente por décadas. Nos 3 dias que se seguiram ao Natal, eu mal saí da cama.
Não por doença física, mas por uma dor tão profunda que parecia ter raízes em cada célula do meu corpo. As palavras de David ecoavam na minha mente como uma música terrível que não conseguia parar de tocar. O maior presente de Natal seria se você acabou de morrer. Meu próprio filho desejava minha morte. Na manhã do quarto dia, acordei com o som do telefone tocando. Por um momento idiota, pensei que talvez fosse David ligando para se desculpar, para dizer que não queria dizer aquilo, que havia bebido demais ou estava estressado com alguma coisa. Mas era apenas um vendedor oferecendo um plano de telefone. Desliguei e olhei ao redor da minha casa silenciosa. A árvore de Natal ainda estava lá. Os presentes que eles nem se deram ao trabalho de abrir ainda embaixo dela. David tinha murmurado algo sobre pegar depois, quando estavam saindo. Jessica nem sequer disse obrigada. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Em vez de chorar novamente, eu senti uma espécie de clareza fria se estabelecendo, como se uma névoa que estivesse obscurecendo minha visão há anos finalmente estivesse se dissipando. Levantei da cama, tomei um banho longo e me vesti. Então fui até meu escritório, o pequeno cômodo que meu falecido marido Richard usava para pagar as contas, e abri a gaveta onde guardava todos os meus documentos financeiros. O que eu encontrei me deixou ainda mais chocada do que as palavras cruéis do Natal. Havia pilhas de recibos, extratos bancários, comprovantes de transferência, tudo organizado meticulosamente, porque eu sempre fui cuidadosa com dinheiro. Mas quando comecei a realmente olhar os números, a magnitude do que eu estava fazendo ficou clara. $1.847 por mês para a hipoteca da casa de David, $340 por mês para o financiamento do carro de Jessica, $500 por mês em empréstimos que David pedia para diversas emergências, desde reformas na casa até férias. E isso era só o que aparecia nos meus extratos regulares. Havia mais, muito mais. O cartão de crédito que eu havia dado para David só para emergências tinha uma fatura média de $800 por mês. Jantares caros, roupas, eletrônicos. Nenhuma emergência à vista. Os presentes de aniversário e Natal que eu comprava não apenas para eles, mas para os amigos deles quando eram convidados para festas. Mãe, você não se importaria de pegar algo legal para levarmos, né? Você tem gosto tão bom para essas coisas. As contribuições para o fundo universitário dos filhos que eles planejavam ter, mas que aparentemente estavam usando para outras coisas, já que David mencionou casualmente no ano passado que tinham desistido de ter filhos. Quando terminei de somar tudo, o número me deixou sem fôlego. 47 mil no último ano. $47 mil que eu havia dado para um filho que desejava minha morte. Mas não era só sobre dinheiro. Enquanto olhava aqueles documentos, comecei a lembrar de outras coisas. Todas as vezes que David ligava apenas quando precisava de algo. Como Jessica nunca me convidava para nada. Nenhum almoço de meninas, nenhuma atividade social. Como eles sempre tinham desculpas para não vir me visitar, mas sempre apareciam quando precisavam que eu assinasse alguma coisa ou transferisse dinheiro. Sentei na cadeira de Richard e tentei lembrar a última vez que David havia ligado apenas para conversar. A última vez que ele havia perguntado como eu estava. Não financeiramente, mas emocionalmente. A última vez que ele demonstrou qualquer interesse genuíno na minha vida. Não consegui lembrar. Foi quando ouvi vozes do lado de fora. Eram meus vizinhos, Helen e Bob, voltando de uma caminhada matinal. Helen acenou para mim através da janela com aquele sorriso caloroso que sempre me fazia sentir humana novamente. Margaret, ela chamou. Como foi seu Natal? Vimos David e Jessica chegando. Deve ter sido maravilhoso ter a família reunida. Eu abri a janela forçando um sorriso. Foi revelador. Helen deve ter percebido algo no meu tom, porque sua expressão mudou imediatamente. Tudo bem, querida. Por um momento considerei contar tudo. Mas algo me impediu. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse a compreensão crescente de que eu precisava processar isso sozinha primeiro. Estou bem, eu menti. Apenas cansada. Mais tarde naquele dia, enquanto arrumava a cozinha, encontrei meu celular esquecido no balcão. Tinha 3 mensagens perdidas, todas de David. A primeira: Mãe, você pode transferir 800? O cartão de crédito venceu e estamos meio apertados. A segunda: Mãe,
Preciso de uma resposta sobre o dinheiro. É urgente. A terceira. Sério, mãe? Você não está respondendo? Jéssica disse que você deve estar fazendo drama por causa de ontem. Supera isso. Todos nós dissemos coisas que não queríamos dizer. Coisas que não queríamos dizer. Como se ele tivesse tropeçado acidentalmente nas palavras mais cruéis que já ouvi na minha vida. Não respondi às mensagens. Em vez disso, fui até a sala e sentei na poltrona de Richard. Era onde eu sempre me sentava quando precisava pensar em algo importante. A vista da janela mostrava meu jardim. Meu belo jardim que David disse que eu mal conseguia cuidar. As rosas estavam dormindo para o inverno, mas os arbustos perenes ainda estavam verdes e bem cuidados. O gramado estava aparado. Os canteiros, limpos e organizados. Não havia nada de desleixado ou negligente ali, assim como não havia nada de desleixado na minha casa. O telhado que David disse que precisava de reparo havia sido renovado completamente no ano passado, com meu dinheiro, é claro. O encanamento funcionava perfeitamente. A casa estava impecável. Eles estavam mentindo. Não apenas sobre a condição da minha casa ou a minha capacidade de cuidar de mim mesma. Eles estavam mentindo sobre tudo. Naquela noite, quando estava preparando o jantar para uma pessoa pela primeira vez em anos, meu telefone tocou. David novamente. Desta vez atendi. Finalmente, ele disse sem nenhum oi. Você recebeu minhas mensagens? Recebi. E então? Pode transferir o dinheiro ou não? Jéssica está no meu pé sobre isso. Eu respirei fundo. David, posso te fazer uma pergunta? Mãe, não estou com tempo para conversa filosófica. É sim ou não? Você realmente quis dizer aquilo? Sobre minha morte ser um presente de Natal? Silêncio. Então ele suspirou, como se eu fosse uma criança exigindo atenção desnecessária. Olha, mãe, todo mundo fala coisas quando está estressado. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Então você não quis dizer? Mais silêncio. Mais longo desta vez. Mãe, você está ficando muito sensível. Talvez seja a idade. Ele não negou. Não disse que me amava. Não pediu desculpas. Apenas me culpou por ser sensível demais para ficar magoada por meu próprio filho desejar minha morte. Sobre o dinheiro, ele continuou, como se a conversa anterior não tivesse acontecido. Posso contar com você ou não? Olhei pela janela para meu jardim, para a casa que Richard e eu construímos com tanto amor e cuidado. A casa onde criamos David com dedicação total. A casa que eu mantinha impecável, que eu pagava todas as contas sozinha, que eu defendia contra as críticas deles. Não, eu disse calmamente. Como assim, não? Não, David. Você não pode contar comigo. E desliguei o telefone. Era a primeira vez em 42 anos que eu havia dito não para meu filho. E sabe o que descobri? Não doía tanto quanto eu esperava. Na verdade, senti algo que não sentia há muito tempo. Controle. Durante os dias que se seguiram à minha primeira negativa a David, uma estranha energia tomou conta de mim. Pela primeira vez em anos, acordava de manhã com um propósito claro. Entender exatamente como havia chegado até ali. Como uma mãe amorosa havia se tornado uma ATM emocional, termo que aprendi num artigo sobre relacionamentos tóxicos que li online. Instalei-me no escritório de Richard com uma determinação que não sentia desde que estava criando David. Apenas que desta vez, em vez de cuidar de um bebê, estava investigando o que esse bebê havia se tornado. Comecei pelos documentos mais recentes e fui voltando no tempo. O que descobri me deixou literalmente nauseada. Nos últimos 8 anos, desde que Richard morreu, eu havia transferido 376 mil para David e Jéssica. 376 mil dólares. Mais do que muitas pessoas ganham em uma década inteira. Mas não eram apenas transferências diretas. Havia também o cartão de crédito adicional que eu paguei religiosamente. 67 mil hires em 8 anos. A maior parte em restaurantes caros, roupas de marca, eletrônicos. Uma vez, Jéssica gastou 1.200 hires em um único dia na Nordstrom. Quando questionei, David disse que ela merecia se sentir bonita depois de um dia difícil no trabalho. As emergências médicas, 23 mil hires. Exceto que quando eu accidentally mencionei uma dessas emergências para minha vizinha Helen, que era enfermeira aposentada,
Ela me disse que o procedimento que David descreveu custaria no máximo $500 em qualquer hospital da região. Os investimentos na casa deles: 89 mil reais, nova cozinha, banheiro reformado, deck nos fundos, sistema de ar-condicionado. Jéssica sempre enfatizava como isso valorizaria o imóvel cuja hipoteca eu pagava. Mas foi quando cheguei aos documentos mais antigos que o verdadeiro padrão emergiu. David nunca foi financeiramente independente. Nunca, nem por um mês sequer em toda a sua vida adulta. Faculdade, 127 mil reais. Eu paguei. Richard queria que ele pegasse empréstimos estudantis e aprendesse responsabilidade, mas eu insisti que não queríamos que nosso filho começasse a vida adulta endividado. Primeiro apartamento, 15 mil de calção e mobília. Eu paguei. David disse que era comum os pais ajudarem filhos adultos a se estabelecerem. Primeiro carro, 24 mil reais. Eu paguei. O carro que Richard havia deixado para David não era adequado para um profissional jovem. Entrada da casa atual, 45 mil reais. Eu paguei. Um investimento no futuro da família, Jéssica havia dito sorrindo docemente. O casamento, 38 mil reais. Eu paguei. Você só casa uma vez, mãe. Bem, esperamos que só uma vez. David havia brincado. Calculei e recalculei. Em 20 anos de vida adulta, David havia recebido 805 mil reais de mim. 805 mil dólares. Sentei na cadeira, olhando para o número que havia escrito numa folha de papel. Era mais do que Richard e eu havíamos pago pela nossa casa. Era mais do que meu carro, minhas joias, minha conta poupança combinados. Mas o que realmente me devastou não foi o dinheiro. Foi descobrir o padrão de manipulação que havia passado completamente despercebido. Encontrei um caderno velho onde eu costumava anotar conversas importantes. Um hábito que desenvolvi depois que Richard morreu e eu comecei a me sentir esquecida. Folheando as páginas, vi a evolução da manipulação de David ao longo dos anos. Início. Mãe, você poderia me ajudar só desta vez? Eu pago de volta. Evolução. Mãe, você sabe que eu pagaria de volta se pudesse. Mas as coisas estão apertadas. Estágio avançado. Mãe, você não vai deixar seu filho passar necessidade, né? Fase atual. Mãe, preciso de dinheiro. Transfere hoje. Nem pedido por favor, nem explicação, nem promessa de pagamento. Apenas uma ordem. E eu sempre obedeci. Nas anotações, também encontrei registros de conversas reveladoras que eu havia esquecido. Jéssica disse que sua mãe era muito controladora. Pelo menos você não é assim, né, mãe? Logo antes de pedir 5 mil reais para emergência. Nossos amigos não acreditam como você é generosa. Eles dizem que os pais deles nunca ajudariam tanto. Logo antes de pedir mais dinheiro para a reforma. Você é a melhor mãe do mundo. Sem você, não sei o que faríamos. Sempre antes de grandes pedidos. Era manipulação pura. Eles me elogiavam quando queriam dinheiro e me criticavam quando eu questionava os gastos. Mas a descoberta mais dolorosa veio quando encontrei uma pasta que eu havia esquecido completamente. Era onde Richard guardava cópias de todas as nossas conversas sérias sobre David. Richard havia morrido de um ataque cardíaco súbito, mas nos meses anteriores ele havia expressado preocupação crescente sobre nosso filho. Havia anotações da letra dele. Margaret não vê, mas David está usando ela. Tentei conversar, mas ela sempre defende ele. David ligou pedindo 3 mil reais. Disse não. Ele desligou na minha cara. Margaret ligou de volta e transferiu o dinheiro. Estou preocupado com o que vai acontecer com Margaret quando eu morrer. David vai sugá-la até secar. A última anotação estava datada de 3 semanas antes da morte de Richard. Conversei com Margaret sobre estabelecer limites com David. Ela chorou e disse que eu não entendo o amor de mãe. Disse que prefere ficar sem dinheiro a ver o filho sofrer. Não consegui fazê-la entender que David não está sofrendo. Está se aproveitando. Lágrimas caíram sobre o papel enquanto eu lia as palavras do meu falecido marido. Ele havia visto tudo. Havia tentado me proteger. E eu havia ignorado cada aviso porque estava cega pelo que eu pensava ser amor maternal. Richard havia tentado me salvar de me tornar exatamente o que eu me tornei. Uma mãe vazia financeiramente e emocionalmente, sustentando um filho adulto que a desprezava. Naquela tarde, decidi fazer algo que nunca havia feito.
investigar a vida real de David e Jessica. Comecei pelo básico. Procurei David nas redes sociais, algo que ele sempre me desencorajava a fazer, dizendo que redes sociais eram para pessoas da minha idade ficarem embaraçando os filhos. O que encontrei me chocou. Foto após foto de viagens caras, restaurantes de luxo, roupas de marca, um estilo de vida que custaria facilmente 100 mil reais por ano. Bem mais do que o salário de David como gerente de vendas. Mas nas fotos, eles pareciam felizes, independentes, bem-sucedidos. Não havia nenhuma indicação de que dependiam financeiramente de alguém. Nos comentários, amigos elogiavam como eles se viravam bem e como eram inspiradores por serem tão jovens e prósperos. Jessica até postou uma foto de uma bolsa de 2.000 reais com a legenda: "Quando você trabalha duro, pode se dar ao luxo de se tratar bem. Independent woman. Self-made. Self-made. Independente." Com uma bolsa que eu havia pagado indiretamente através do cartão de crédito dela. Então encontrei algo que me fez sentir física e literalmente doente. Era um post de Jessica de 6 meses atrás. Uma foto dela e David em um restaurante caro, brindando com champanhe. A legenda dizia: "Jantar comemorativo. David finalmente conseguiu a promoção que merecia. Agora somos oficialmente um casal independente financeiramente, sem mais ajuda dos pais. Adult life. Financial freedom. Self-sufficient." Centenas de likes. Dezenas de comentários parabenizando eles pela independência. Verifiquei meus extratos bancários da mesma época. Naquele mês, eu havia transferido 2.400 reais para eles. No mês seguinte, 1.890. No mês seguinte, 3.100 reais. Eles estavam mentindo para todo mundo, fingindo serem independentes enquanto eu pagava suas contas, fingindo serem bem-sucedidos com meu dinheiro. E pior, estavam me usando como exemplo de como não queriam viver, como pais controladores, dos quais eles haviam se libertado. Naquela noite, quando David ligou para sua transferência semanal habitual, eu não atendi, nem na segunda ligação, nem na terceira. Finalmente, ele mandou uma mensagem. "Mãe, por que não está atendendo? Preciso falar com você. É importante." Olhei para a mensagem por um longo tempo, então digitei de volta. "David, descobri suas postagens nas redes sociais. Vamos conversar amanhã." A resposta veio em segundos. "Que postagens? Do que você está falando?" Não respondi. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha todas as cartas na mão, e estava na hora de jogá-las. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Não era raiva. A raiva havia queimado e se transformado em algo muito mais poderoso. Determinação fria e calculada. David havia ligado 7 vezes durante a noite. Jessica, 3. Eu havia ignorado todas. Às 8 horas da manhã, liguei para meu advogado, Thomas Morrison. Tom havia sido amigo de Richard e cuidava de nossos assuntos legais há mais de 15 anos. Mais importante, ele me conhecia antes de eu me tornar a mulher quebrada que pagava as contas de um filho ingrato. "Margaret", a voz dele soou preocupada. "Faz tempo que não conversamos. Tudo bem?" "Tom, preciso de uma consulta. Hoje, se possível. É sobre minha situação financeira e familiar." "Claro, pode vir às 10 horas?" O escritório de Tom era exatamente como eu lembrava, elegante, mas acolhedor, com aqueles livros de direito encadernados em couro e o cheiro familiar de madeira polida. Mas desta vez, eu não estava lá como a viúva vulnerável que precisava de orientação. Estava lá como uma mulher tomando controle de sua vida. "Margaret", Tom disse, me servindo café em uma das xícaras finas que eu lembrava dos tempos em que Richard e eu vínhamos juntos. "Você parece diferente. Mais forte, se posso dizer." Estou me sentindo mais forte. Abri minha pasta e coloquei todos os documentos que havia organizado na mesa. "Tom, preciso saber quais são meus direitos legais em relação ao dinheiro que venho dando para David." Tom pegou os óculos e começou a examinar os documentos. Conforme lia, sua expressão mudava de curiosidade para surpresa, depois para algo que parecia quase raiva. "Margaret", ele disse finalmente, "você tem ideia de quanto dinheiro está documentado aqui?" $805 mil em 20 anos. Ele assentiu gravemente.
E David alguma vez assinou algum documento reconhecendo isso como empréstimo? Não, eu sempre disse que era ajuda familiar. Entendo. Tom se recostou na cadeira. Legalmente, se você sempre caracterizou como presentes, seria difícil recuperar o dinheiro. Mas, Margaret, a questão real aqui é: o que você quer fazer daqui para frente? Era a pergunta que eu estava esperando. Quero parar tudo. Quero cancelar todos os pagamentos automáticos, todos os cartões de crédito que eles usam, tudo. Mas quero fazer isso de forma que seja definitivo, sem volta. Tom pegou um bloco de papel. Posso fazer isso. Mas me diga uma coisa. Você já conversou com David sobre isso? Ainda não. Primeiro queria saber meus direitos. Tom, eles mentem para todo mundo. Dizem que são independentes financeiramente. David até postou nas redes sociais comemorando a independência financeira no mesmo mês em que eu transferi $2.400 para ele. A expressão de Tom endureceu. Isso muda tudo. Margaret, se eles estão obtendo dinheiro sob falsos pretextos, isso pode caracterizar fraude. Não quero processar ninguém, eu disse rapidamente. Só quero que pare. Entendo. Bem, aqui está o que podemos fazer. Tom passou a próxima hora me explicando meus direitos e opções. Era mais simples do que eu imaginava e mais complicado do que eu esperava. Simples porque, legalmente, eu podia cancelar tudo imediatamente. Complicado porque David certamente faria drama. Uma sugestão, Tom disse quando estávamos terminando. Documente tudo antes de fazer qualquer movimento. Se David reagir mal, e pelo que você me contou, ele provavelmente reagirá. Você vai querer ter registros de todas as interações. Sai do escritório de Tom com um plano claro. Primeiro, documentar. Depois, agir. Passei o resto da semana em preparação silenciosa. Instalei um aplicativo no meu telefone que gravava ligações automaticamente. Comecei a fazer capturas de tela de todas as postagens de David e Jessica nas redes sociais. Organizei todos os meus documentos financeiros em ordem cronológica. E então, fiz algo que nunca havia feito na vida. Comecei a planejar meu próprio futuro. Sempre fui uma pessoa prática, mas durante anos toda a minha energia mental havia sido consumida pelos problemas e necessidades de David. Agora, pela primeira vez, podia pensar em mim. Visitei 3 comunidades de aposentados de luxo na região. Não porque David e Jessica estavam certos sobre eu precisar sair de casa, mas porque queria ver se havia algo melhor. E havia. Willowbrook Gardens era um desenvolvimento lindo, com casas menores, mais elegantes, um clube social ativo, piscina, jardins mantidos profissionalmente e, o mais importante, vizinhos na minha faixa etária que realmente queriam socializar. Sabe, disse Martha, a consultora de vendas que estava me mostrando uma casa modelo. Temos muitas residentes que se mudaram aqui depois de ficarem viúvas. Elas dizem que é como ganhar uma segunda vida. Uma segunda vida. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Também visitei uma agência de viagens. Havia lugares que Richard e eu sempre falamos em visitar, mas nunca fomos. Toscana, Nova Zelândia, Alasca. A agente, uma mulher animada chamada Carol, mostrou-me pacotes especificamente desenhados para viajantes seniores sozinhos. Temos grupos maravilhosos, ela disse. Muitas das nossas clientes começaram a viajar depois dos 60 e dizem que são os melhores anos de suas vidas. Cada conversa, cada folheto, cada possibilidade que explorava me deixava mais empolgada. Havia um mundo inteiro além da minha existência como financiadora da vida de David. Na sexta-feira, fiz algo ainda mais radical. Me inscrevi para aulas de pintura na faculdade comunitária local. Sempre quis aprender, mas Dave costumava fazer piadas sobre velhinhas tentando serem artistas. A professora, uma mulher vibrante de uns 50 anos chamada Helena, me recebeu calorosamente. Margaret, que bom ter você aqui. Você vai adorar. Temos várias alunas da sua idade que descobriram talentos que nem sabiam que tinham. Durante aquela primeira aula, pintando um simples vaso com flores, senti algo que não sentia há anos. Alegria pura, não contaminada por culpa ou obrigação. Foi nesse estado mental que enfrentei a primeira confrontação real com David. Ele apareceu na minha casa na segunda-feira de manhã sem avisar. Algo que ele nunca fazia, a menos que quisesse alguma coisa urgentemente. Mãe, ele disse no momento em que abri a porta.
Precisamos conversar. Claro, respondi calmamente, ativando discretamente o aplicativo de gravação no meu cellphone. Entre. David entrou como um furacão, claramente agitado. O que diabos está acontecendo? Você não atende minhas ligações, não responde mensagens. Jéssica está pirando porque o cartão foi recusado ontem. O cartão foi recusado? Sim. E quando ligamos para o banco, disseram que a conta foi cancelada. Por quê? Mal, eu me sentei na minha poltrona favorita, mantendo a calma. Porque eu cancelei. Você cancelou? Por quê? Nós dependemos daquele cartão. Exato, eu disse suavemente. Vocês dependem, mas de acordo com suas postagens no Facebook, vocês são financeiramente independentes. David pálido. Que postagens? Peguei meu celular e mostrei as capturas de tela que havia salvado. David olhou e pude ver o pânico crescendo em seus olhos. Mãe, isso é diferente. Essas postagens é só uma forma de falar. É mentira, David. Vocês mentem para todos os seus amigos sobre serem independentes enquanto eu pago suas contas. Nós não mentimos. Apenas não contamos todos os detalhes da nossa situação. David, eu disse, minha voz ainda calma, mas com uma firmeza que eu não sabia que possuía. Nos últimos 8 anos, desde que seu pai morreu, eu transferi 376 mil reais para vocês. Isso sem contar os cartões de crédito, os empréstimos, os presentes. No total, em 20 anos de sua vida adulta, você recebeu mais de 800 mil reais de mim. David ficou em silêncio por um longo momento. Então, tentou a abordagem que sempre funcionava. Culpa. Mãe, você está sendo cruel. Jéssica está grávida e nós estamos tentando nos estabelecer. Você realmente vai nos abandonar agora? Meu coração deu um pulo. Jéssica está grávida? Sim, ele disse, claramente satisfeito por ter encontrado um ângulo emocional. De 3 meses. E você está cortando o nosso suporte bem quando mais precisamos. Por um momento, senti a velha culpa começando a se infiltrar. Um neto. Eu seria a avó. Talvez. Então me lembrei de algo. No Natal, quando Jéssica recusou a taça de champanhe que eu ofereci, ela disse que estava fazendo dieta. Não mencionou gravidez. E nas fotos recentes que ela postou, estava bebendo vinho. David, eu disse cuidadosamente. Quando Jéssica pretende contar para mim sobre a gravidez? Bem, nós estávamos esperando o momento certo. Não, David. Ela não está grávida. Essa é só mais uma mentira para me manipular. O rosto dele fechou completamente. A máscara de filho preocupado caiu, revelando algo muito mais feio por baixo. Sabe de uma coisa, mãe? Talvez Jéssica esteja certa. Talvez você seja mesmo uma velha amarga e egoísta que não consegue suportar ver o próprio filho feliz. E ali estava. A verdade que ele havia escondido sob anos de manipulação sutil. Eu não era uma mãe amada. Eu era um obstáculo à felicidade deles, tolerado apenas enquanto fosse útil financeiramente. David, eu disse levantando da poltrona, quero que você saia da minha casa agora. Mãe, você não pode falar sério. Nós somos família. Família. Repeti. Uma família onde o filho diz que o maior presente de Natal seria a morte da mãe? David ficou vermelho. Eu já disse que não quis dizer aquilo. Mas você quis, David. E sabe como eu sei? Porque suas ações provam isso todos os dias. Caminhei até a porta e a abri. Saia. E se eu recusar? Então eu chamo a polícia e peço para remover um invasor da minha propriedade. David me olhou como se estivesse vendo uma estranha. E talvez estivesse. A Margaret que ele conhecia, a que sempre cedia, sempre perdoava, sempre pagava, havia morrido no Natal. Quem estava na sua frente era alguém nova. Ele saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros tremerem na parede. Mas eu não tremi. Pela primeira vez em 8 anos, senti-me completamente no controle da minha própria vida. O primeiro sinal de que David não ia aceitar minha decisão silenciosamente veio 3 dias depois. Acordei com uma sequência de mensagens furiosas no meu celular, enviadas às 2h da madrugada. Você não pode fazer isso conosco. Jéssica está chorando há 2 horas por sua causa. Você está destruindo nossa família. Papai ficaria decepcionado com você. A última mensagem foi a que me fez saber que havia tomado a decisão certa. Richard ficaria decepcionado comigo? O mesmo Richard que havia passado anos tentando me alertar sobre David?
O homem que havia deixado anotações preocupadas sobre como nosso filho estava me usando? Em vez de responder, fui ao banco. Senhora Morrison, disse Janet, a gerente que cuidava de minhas contas há anos. Entendo que a senhora gostaria de fazer algumas alterações em suas transferências automáticas? Gostaria de cancelar todas elas. Todas as transferências para David Morrison, todos os pagamentos de cartão de crédito em nome dele ou Jessica Morrison, todos os débitos automáticos relacionados a eles. Janet pareceu surpresa. Todas? Isso inclui a hipoteca da residência deles? Especialmente a hipoteca. Senhora Morrison, a senhora tem certeza? Essas transferências vêm acontecendo há anos. Se pararmos abruptamente, eles receberão avisos de cobrança imediatamente. Entendo perfeitamente. Janet me olhou com o tipo de expressão que alguém usa quando acha que a pessoa pode estar tendo um episódio mental. Senhora, posso perguntar se houve algum problema familiar? Se for uma questão temporária, talvez possamos suspender por alguns meses em vez de cancelar definitivamente. Não é temporário, Janet. É permanente. Levou 2 horas para cancelar tudo. Cada formulário assinado era como cortar uma corrente invisível que me prendia a uma vida de servir pessoas que não me respeitavam. Quando saí do banco, senti-me mais leve fisicamente, como se tivesse deixado um peso de 50 quilos para trás. A reação não demorou. David ligou no dia seguinte, gritando tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Você enlouqueceu completamente! O banco disse que a hipoteca vai vencer em 30 dias. 30 dias, mãe! Você quer que percamos nossa casa? Não é minha casa, David. É sua. E vocês são adultos independentes, lembra? Vocês postaram nas redes sociais sobre como são autossuficientes. Isso não é justo. Você não pode simplesmente cortar tudo sem avisar. Por que não? Você pode desejar minha morte sem avisar, mas eu não posso parar de pagar suas contas sem avisar? Silêncio. Então, mãe, você precisa de ajuda. Você está tendo algum tipo de colapso nervoso. Era interessante como, sempre que eu começava a agir em meu próprio interesse, David sugeria que eu tinha problemas mentais. David, estou mais lúcida agora do que estive em anos. Vocês têm 30 dias para descobrir como pagar sua própria hipoteca. Sugiro que comecem procurando trabalhos melhores ou cortando gastos desnecessários. Que gastos desnecessários? Abri minha pasta de capturas de tela das redes sociais deles. Bem, talvez possam começar cancelando a viagem para Cabo que Jessica postou ontem. Ou vendendo a moto aquática que vocês compraram no mês passado. Como você sabe sobre isso? Porque vocês postam tudo online, David. Vocês fazem questão de mostrar para o mundo como são prósperos e independentes. Agora podem ser de verdade. Mãe, por favor, seja razoável. Nós podemos conversar sobre isso. Era a primeira vez em meses que David me pedia algo, em vez de simplesmente exigir. Mas era tarde demais para bons modos. Não há nada para conversar. Vocês deixaram bem claro no Natal como se sentem sobre mim. Eu apenas aceitei a mensagem. Mãe, nós não quisemos dizer. Vocês quiseram dizer, David. E está tudo bem. Vocês são adultos e têm direito a seus sentimentos. Mas também têm a responsabilidade de sustentarem a si mesmos. Desliguei o telefone e imediatamente o coloquei no modo silencioso. 1 hora depois, Jessica apareceu na minha porta. Era a primeira vez que ela vinha à minha casa sozinha bem, talvez nunca. Ela estava claramente nervosa, mudando o peso de um pé para o outro quando abri a porta. Margaret, ela disse, tentando soar casual. Posso entrar? Acho que houve um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Sobre os pagamentos. David disse que você cancelou tudo por causa de algum problema no Natal. Deixei-a entrar, mais por curiosidade do que por cortesia. Jessica nunca havia tentado falar comigo diretamente antes. Sempre deixava David lidar comigo. Jessica, não houve mal-entendido. Vocês deixaram bem claro que não querem ter uma família comigo. Estou apenas respeitando isso. Jessica sentou na ponta do sofá, claramente desconfortável. Margaret, você precisa entender. David estava estressado no Natal. Trabalho, dinheiro. Você sabe como é. Ele disse coisas que não queria dizer. E você? Você também disse coisas que não queria dizer? Jessica piscou. Eu? O que você quer dizer? Você chamou minha relevância na vida de vocês de 0.
Disse que eu era um vestígio do passado. Você também estava apenas estressada? Jéssica corou. Eu estava tentando apoiar meu marido. Apoiar seu marido humilhando a mãe dele? Não foi. Não era para ser humilhação. Jéssica, posso te fazer uma pergunta honesta? Em algum momento dos últimos 8 anos, você sentiu qualquer afeição genuína por mim? A pergunta claramente a pegou de surpresa. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes antes de responder. Margaret, não é sobre afeição, é sobre família. Famílias se apoiam. Exatamente. Famílias se apoiam, mas apoio vai nos 2 sentidos. Quando foi a última vez que vocês me apoiaram em alguma coisa? Jéssica franziu a testa como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Nós vamos às suas coisas. Natal, aniversários. Vocês vão às minhas coisas onde eu cozinho, limpo e pago por tudo, enquanto vocês reclamam da comida e fazem comentários sobre minha idade. Isso é apoio? Margaret, você está sendo muito dura. Nós amamos você. Não, Jéssica. Vocês amam o meu dinheiro. Há uma grande diferença. Jéssica se levantou, claramente frustrada que sua abordagem diplomática não estava funcionando. Olha, Margaret, vou ser direta. Nós precisamos desse dinheiro. A hipoteca, os cartões, tudo. Se você cortar tudo agora, vamos perder a casa. Finalmente, honestidade. E isso é cruel. Nós baseamos nossas vidas no seu apoio. Vocês basearam suas vidas numa mentira. Vocês contam para todo mundo que são independentes enquanto eu pago suas contas. Vocês postam fotos de luxo financiado por mim, enquanto me chamam de irrelevante. Jéssica, vocês criaram uma vida falsa às minhas custas. Mas nós somos sua família. Família não deseja a morte um do outro como presente de Natal. Jéssica abriu a boca para replicar, depois pareceu perceber que não tinha resposta para isso. Margaret, ela disse mudando de tática novamente. Se isso é sobre respeito, podemos trabalhar nisso. Podemos ser mais gratas. Gratas? Não pude evitar uma risada amarga. Jéssica, vocês tiveram 8 anos para serem gratos. Tiveram 8 anos para me tratarem como parte da família em vez de como uma obrigação. Tiveram 8 anos para me incluírem em suas vidas de forma genuína. Mas agora sabemos. Agora sabem que precisam do meu dinheiro. Não que precisam de mim. Jéssica ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz tinha perdido todo o fingimento de doçura. Margaret, você está cometendo um grande erro. Você vai acabar sozinha e amarga. E quando você morrer, ninguém vai nem saber. Pelo menos agora você tem uma família. Jéssica, eu disse calmamente. Eu prefiro estar sozinha e respeitada do que acompanhada e desprezada. Ela saiu batendo a porta quase tão forte quanto David havia feito. Mas suas palavras me atingiram de uma forma que ela provavelmente não esperava. Não me machucaram, me inspiraram. Sozinha e amarga? Eu não estava sozinha. Tinha minha vizinha Helen, que sempre me cumprimentava com carinho genuíno. Tinha Helena, minha professora de pintura, que ficava empolgada com cada pequeno progresso que eu fazia. Tinha Martha de Willowbrook Gardens, que havia ligado 3 vezes para ver se eu queria visitar novamente. E amarga? Pela primeira vez em anos, eu estava me sentindo otimista sobre o futuro. Naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Liguei para algumas amigas antigas, mulheres que eu havia perdido contato quando toda a minha energia se tornou consumida pelos problemas de David. Margaret, disse Carol, uma antiga colega de trabalho. Que surpresa maravilhosa! Como você está? Estou bem, Carol. Melhor do que estive em anos, na verdade. Estava pensando, você gostaria de almoçar comigo na semana que vem? Adoraria. Margaret, sabe, eu sempre quis retomar contato, mas você parecia sempre tão ocupada com questões familiares. Era assim que pessoas educadas descreviam quando alguém estava sendo sugado por parentes tóxicos. Bem, eu disse, eu resolvi essas questões. Estou livre agora. E pela primeira vez em 8 anos, isso era verdade. Nos dias seguintes, David ligou incessantemente. Deixou mensagens de voz que variavam entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Jéssica enviou textos longos explicando como eu estava destruindo uma família jovem.
Até recebi uma ligação de alguém que se identificou como o chefe de David, pedindo que eu reconsiderasse por causa do excelente funcionário que David era. Ignorei tudo. No 30º dia, após cancelar os pagamentos, recebi uma ligação que eu estava esperando. Senhora Morrison, aqui é do First National Bank. Estamos ligando sobre a propriedade na Elm Street. A propriedade que não é minha, interrompi. Sim, senhora. Bem, os proprietários David e Jessica Morrison não conseguiram fazer o pagamento da hipoteca que vence hoje. Eles nos deram seu número dizendo que a senhora poderia ajudar a resolver a situação. Eles estão enganados. Eu não tenho nenhuma responsabilidade financeira por aquela propriedade. Entendo. Bem, então teremos que iniciar o processo de execução da hipoteca. Isso é entre vocês e eles. Desliguei o telefone e me servi uma taça de vinho. Do vinho caro que eu sempre guardava para ocasiões especiais. Mas nunca bebia, porque David sempre dizia que era desperdício para apenas uma pessoa. Bem, esta era uma ocasião especial. Era o primeiro dia do resto da minha vida. 6 meses depois, eu estava sentada no meu novo jardim em Willowbrook Gardens, pintando aquarelas das rosas que havia plantado na primavera. A casa era menor que a anterior, mas perfeitamente adequada para mim. 2 quartos, 2 banheiros, uma cozinha moderna e, o mais importante, vizinhos que realmente queriam me conhecer. Margaret! Helen, minha nova vizinha, não a Helen da casa antiga, mas uma Helen ainda melhor, acenou do jardim ao lado. Como está ficando sua pintura? Melhor do que eu esperava, respondi, mostrando minha tela. Helena diz que tenho talento natural. Quem diria? Helen se aproximou para ver melhor. Está linda. Você devia pensar em participar da exposição de arte da comunidade no mês que vem. Você acha? A ideia me empolgava e me assustava ao mesmo tempo. Claro! Margaret, desde que você se mudou para cá, é como se tivesse ganhado vida nova. Você brilha. Ela estava certa. Eu me sentia radiante de uma forma que não conseguia lembrar de ter sentido antes. Cada manhã trazia possibilidades em vez de obrigações. Cada decisão era minha para tomar. O dinheiro que eu gastava com David agora financiava minha nova vida. A diferença era impressionante. Em 6 meses, eu havia comprado minha casa nova à vista, sem hipoteca, sem pagamentos mensais, sem estresse financeiro. Viajado para a Toscana, algo que Richard e eu sempre sonhamos, mas nunca fizemos porque David estava passando por dificuldades em algum momento. Me inscrito em aulas de pintura, italiano e até mesmo numa aula de dança de salão para iniciantes. Comprado um carro novo, não porque o antigo estava com problemas, mas porque eu queria. Pela primeira vez na vida, fiz uma compra grande simplesmente porque me deixava feliz. Estabelecido um fundo de emergência robusto e investimentos para minha aposentadoria. Coisas que eu nunca conseguira fazer adequadamente porque sempre havia uma emergência de David. Naquele dia específico, eu estava especialmente contente porque havia recebido uma carta da Toscana. Maria, uma mulher italiana que conheci durante minha viagem e que se tornou uma amiga querida, estava vindo visitar os Estados Unidos e queria me ver. Cara, Margaret, a carta dizia em inglês misturado com italiano. Você mudou minha vida também. Depois que você me inspirou a começar a pintar aos 72 anos, descobri uma paixão que não sabia que tinha. Mal posso esperar para pintar com você novamente. Amizades genuínas. Era algo tão simples, mas que eu havia esquecido completamente durante os anos de David. Meu telefone tocou, tirando-me dos pensamentos. Era um número desconhecido, mas local. Alô? Senhora Morrison? Aqui é a Detective Johnson, da polícia local. A senhora tem 1 minuto para conversar? Meu coração acelerou. Claro. Aconteceu alguma coisa? Bem, tivemos uma queixa registrada contra a senhora. Um tal de David Morrison alega que a senhora roubou o dinheiro dele e está se recusando a devolver. Não pude evitar um suspiro. Detetive? David Morrison é meu filho. Posso explicar a situação? Claro, senhora. Estou ouvindo. Passei os próximos 15 minutos explicando tudo ao detetive, com documentos, extratos bancários e até mesmo as gravações das conversas que Tom havia me aconselhado a manter. Entendo, disse o detetive quando terminei.
Senhora, baseado no que a senhora me contou e nos documentos que pode fornecer, isso parece uma questão civil, não criminal. Seu filho pode estar chateado, mas dar dinheiro voluntariamente para alguém e depois parar de dar não é crime. Obrigada, detetive. Ele pode continuar fazendo essas alegações? Ele pode tentar, mas sem evidência de crime real, não há muito que possamos fazer. Meu conselho? Continue documentando tudo caso ele escale a situação. Depois que desliguei, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque meu próprio filho havia tentado me acusar de roubo. Alívio porque eu havia me preparado tão bem que até mesmo suas mentiras não podiam me atingir. 2 horas depois, Helen voltou correndo. Margaret, você precisa ver isso. Ela estava segurando seu tablet. Seu filho está postando coisas horríveis sobre você no Facebook. Meu estômago se contraiu, mas peguei o tablet. O que vi me deixou genuinamente chocada. Não pela crueldade, mas pela completa falta de vergonha. David havia postado uma longa mensagem sobre como eu era uma mãe narcisista e abusiva, que havia roubado o futuro dele. Dizia que eu era mentalmente instável e que qualquer pessoa que me conhecesse deveria ter cuidado comigo. Nos comentários, Jessica acrescentava detalhes sobre como eu era manipuladora e perigosa, e como eles estavam corajosamente sobrevivendo ao meu abuso financeiro. Abuso financeiro, por pagar as contas deles por 8 anos. Margaret, Helen disse suavemente, você quer que eu reporte essas postagens? Isso é difamação clara. Olhei para ela, essa mulher doce que mal me conhecia há 6 meses, mas já se importava mais comigo do que meu próprio filho. Não, Helen. Deixe eles postarem. Mas, Margaret, isso é horrível. As pessoas que não conhecem a verdade podem acreditar. As pessoas que importam conhecem a verdade. E as pessoas que não me conhecem, bem, se elas julgam uma pessoa de 67 anos baseadas em posts raivosos no Facebook, eu não quero conhecê-las mesmo. Helen me olhou com admiração. Como você consegue ser tão calma sobre isso? Porque finalmente aprendi algo importante. Eu não sou responsável pelas emoções ou reações de outras pessoas, nem mesmo do meu filho. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, um salmão delicioso que comprei porque queria, não porque estava em promoção, meu telefone tocou. Era um número que eu reconhecia. Minha irmã Patrícia, que morava na Califórnia. Margaret. A voz dela soava preocupada. Acabei de ver as postagens de David no Facebook. O que está acontecendo? Patrícia e eu não éramos próximas, mas ela sempre foi sensata. Contei toda a história, desde o Natal horrível até minha decisão de cortar o apoio financeiro. Meu Deus, Margaret, ela disse quando terminei. Eu não tinha ideia de que estava tão ruim. David sempre parecia tão normal quando falávamos. Esse é o problema, Patrícia. Ele é normal com todo mundo exceto comigo. Para todo mundo, ele é o filho bem-sucedido e independente. Só eu sei a verdade. E agora você está sendo punida por finalmente parar de sustentar a mentira dele. Exatamente. Margaret, eu sinto muito. Sinto muito por não ter percebido, por não ter ajudado. Você quer que eu converse com ele? Não, Patrícia. Obrigada, mas não. David é um homem adulto de 42 anos. Se alguém vai falar com ele, que seja um terapeuta profissional, não um membro da família. E você? Como está lidando com tudo isso? Olhei ao redor da minha casa nova, acolhedor, cheia de plantas que eu escolhi e arte que eu estava criando. Patrícia, vou te dizer uma coisa que pode soar terrível. Eu nunca me senti tão bem na vida. Isso não soa terrível, Margaret. Soa como liberdade. 1 mês depois, eu estava no meu primeiro encontro do clube de leitura da comunidade quando Marta, a coordenadora, fez um anúncio. Pessoal, temos uma novidade maravilhosa. Margaret Morrison vai ter 3 de suas pinturas expostas na galeria da cidade no mês que vem. Aplausos encheram a sala. Eu senti meu rosto corar, mas era um rubor de prazer, não de vergonha. Margaret, disse Dorothy, uma das outras mulheres, você tem que contar como começou a pintar. É inspirador. Bem, eu disse, olhando ao redor da sala cheia de rostos amigos e interessados. Eu sempre quis aprender, mas sempre achei que era tarde demais, ou que eu não tinha talento, ou que era egoísmo gastar tempo com hobbies quando havia pessoas dependendo de mim. O que mudou? Perguntou alguém. Eu percebi que a única pessoa que realmente dependia de mim
era eu mesma, e que eu merecia investir em mim tanto quanto investia em outros. Mais aplausos, e percebi que várias mulheres estavam assentindo como se reconhecessem suas próprias histórias na minha. Depois da reunião, enquanto caminhava para casa sob as estrelas, pensei em David, não com raiva ou mágoa, mas com uma espécie de pena distante. Ele havia perdido a oportunidade de ter uma mãe que o amava incondicionalmente. Mais que isso, ele havia perdido a chance de conhecer quem eu realmente era, quando não estava exausta de tentar agradar ele. Descobri que era uma artista, uma amiga leal, uma mulher independente e forte, uma pessoa que outros procuravam para conselhos e companhia. David nunca conheceu essa versão de mim, porque essa versão só podia existir quando eu não estava sendo constantemente drenada por sua necessidade e ingratidão. No meu primeiro aniversário, em Willowbrook Gardens, Helen organizou uma festa surpresa. O jardim da comunidade estava decorado com luzes. Havia uma mesa cheia de comida deliciosa que cada vizinha havia contribuído, e até mesmo Helena havia vindo com algumas das minhas colegas de aula de pintura. Um brinde, disse Helen, levantando sua taça de vinho. A Margaret, que nos ensinou que nunca é tarde demais para uma vida nova. A Margaret! Ecoaram as vozes ao redor. Eu olhei ao redor para todas aquelas pessoas. Pessoas que me conheciam há menos de um ano, mas que se importavam comigo genuinamente. E senti meu coração transbordar de gratidão. Não por ter perdido um filho que nunca me valorizou, mas por ter encontrado uma família que escolheu me amar. Mais tarde, naquela noite, quando todos haviam ido embora, e eu estava limpando os últimos pratos, encontrei um cartão que alguém havia deixado na mesa. Era de Maria, minha amiga italiana. Cara Margaret, estava escrito em sua caligrafia peculiar. Obrigada por me mostrar que é possível renascer aos 67 anos. Você é prova de que a vida real começar quando finalmente escolhemos a nós mesmas. Com amor, Maria. Segurei o cartão contra o peito e sorri. Ela estava certa. Minha vida real havia começado no dia em que parei de pagar as contas de um filho que desejava minha morte. E essa vida nova era mais bonita do que eu jamais havia sonhado. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar numa pintura especial. Era um autorretrato, não fisicamente, mas emocionalmente. Uma mulher em um jardim florescente, cercada por cores vibrantes, com o rosto virado para o sol. Chamei de libertação. Era a história da minha vida. Uma mulher que finalmente aprendeu que amar outras pessoas não significa se perder no processo. Que família verdadeira é sobre respeito mútuo, não obrigação financeira. E que nunca, nunca é tarde demais para escolher ser feliz. Quando David e Jessica perderam a casa, como eu sabia que perderiam, eles se mudaram para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ouvi através de conhecidos mútuos que David finalmente conseguiu um emprego melhor. Aparentemente, quando sua fonte de renda fácil desapareceu, ele descobriu uma motivação que não sabia que tinha. Não senti nem satisfação nem pena. Senti nada. Eles haviam se tornado estranhos para mim, pessoas que eu conhecera uma vez, mas que não faziam mais parte da minha história. E estava tudo bem, porque minha história agora era sobre Margaret, a artista, a amiga, a mulher independente que finalmente havia aprendido que o maior presente que podemos dar a nós mesmas não é a morte, como David havia cruelmente sugerido. É a vida. Uma vida verdadeira, vivida em nossos próprios termos, cercada por pessoas que nos valorizam pelo que somos, não pelo que podemos dar. Aos 68 anos, eu estava vivendo minha vida real pela primeira vez. E era magnífica.